Bom dia a todos. Eu sou Lauro Ferreira Pinto, sou infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor em doenças infecciosas pela UFES, sou consultor da Central Nacional Unimed. Nós estamos, a partir de agora, um novo webinar para discutir Covid-19, para discutir o que nós aprendemos, para dividir com os senhores nossas dúvidas, que são muitas, de uma doença nova, que começou em Wuhan, na China, se espalhou para a Europa, América do Norte, e agora com a América do Sul e Central, com novos epicentros, e nosso país chamando a atenção do mundo inteiro. É um momento com tanta informação, com tanta discussão, onde uma revista científica do peso do Lancet faz uma retratação de um grande estudo científico, isso aumenta ruído, então é muito importante que a gente possa estar discutindo, estar partilhando o que a gente aprendeu até agora, e esse é mais um de uma série de eventos da Central Nacional Unimed. A Central tem esse compromisso com a população, com seus colaboradores, com seus clientes, de estar discutindo essa doença, de estar partilhando informações, e eu queria, então, passar a apresentação de nossos convidados ilustres nos próximos minutos, começando pelo doutor Moisés de Oliveira. Doutor Moisés, por favor, se apresente. Bom dia a todos, meu nome é Moisés de Oliveira Lima Filho, eu sou cardiologista intervencionista, moro em Ribeirão Preto, e aqui eu trabalho em vários hospitais, principalmente no Hospital da Unimed de Ribeirão Preto e no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu sou doutor em medicina pela USP e tenho pós-doutorado pela Stanford University. Obrigado. Ok. Doutor Leandro, por favor, se apresente. Bom dia a todos, é uma satisfação poder estar participando aqui hoje. Cumprimento o Dr. Lauro e o Dr. Moisés com muita satisfação, que compartilharão o evento comigo. Eu sou médico, a minha formação é em cardiologia, meu mestrado, meu doutorado são nessa área, meu MBA executivo, e eu atualmente sou vice-presidente médico de serviço externo da Rede D'Or São Luís, e é uma satisfação estar aqui hoje para compartilhar opiniões e poder discutir sobre esse tema tão importante com vocês. Obrigado. Doutor Donizete, por favor, se apresente. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Estou aqui representando o Conselho Federal de Medicina, o nosso presidente Mauro Ribeiro. Sou pediatra, sou de Curitiba, formado em 1977, faço nefrologia pediátrica também e sou diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe. Atualmente represento o Pará no Conselho Federal de Medicina e assumo a posição de primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Ok, obrigado a todos pela apresentação. Nós, abrindo então essa reunião, a honra de ser o moderador dos senhores, escolhido pela Central Nacional da Unimed, Central Nacional Unimed. Covid-19 acaba de ultrapassar 7 milhões e 145 mil pessoas em todo o mundo. É um número de casos muito expressivo, quase 2 milhões de casos nos Estados Unidos e mais de 700 mil casos no Brasil. Nós ultrapassamos também a barreira dos 400 mil mortos no mundo inteiro. Os Estados Unidos novamente lidera com mais de 100 mil mortos, depois Reino Unido com 40 mil mortos e o Brasil em terceiro lugar com 37 mil mortos. Está certo que o Brasil tem uma população gigantesca, mas nós estamos sofrendo um momento onde, em termos de casos novos por dia, em termos de mortes por dia, nós somos o país líder no mundo, temos essa infeliz liderança. Essa é uma doença que é surpreendente, porque é uma doença que ela se espalha com muita rapidez. Ontem teve uma declaração da OMS, onde uma doutora da OMS volta a salientar o fato de que a transmissão é mais pelo sintomático, ela não dá muita... aliás, ela relata que cadeias de transmissão, a partir de casos
sem sintomas não foram muito importantes, então ela dá muita importância a quem tem sintoma, mas eu fico com o pezinho atrás, porque os americanos mostraram muito bem transmissão do pré-sintomático, e principalmente estudo em asilos, que as pessoas têm a carga viral desse vírus muito intensa na faringe e na laringe, dias antes de adoecer, e essa é a razão pela qual o mundo inteiro se mascarou, né? A gente vive uma novidade onde um número enorme de cidades do Brasil tem obrigado as pessoas a sair com máscara, mesmo máscara caseiras, máscara que tenham 3 camadas de algodão, próprio etileno, quer dizer que são máscaras que trazem alguma proteção, principalmente em lugares aglomerados ou transportes públicos, que é um desafio nesse país, a qualidade do nosso transporte público, né? O fato das pessoas ficarem muito aglomeradas. Então, a gente vê um pouco de cautela nesse aviso da OMS. Claro que a gente tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo, mas a gente sabe que as pessoas transmitem antes dos sintomas, então voltamos a ter muito alerta e muita atenção para o distanciamento social. Ainda na ausência de vacina eficaz até o momento, ainda é o melhor que a gente pode oferecer, que as pessoas mantenham distância uma das outras, já que o vírus transmite através de gotículas com muita facilidade. Essa é uma doença curiosa, porque apesar de ser uma doença que ela é extremamente agressiva em pessoas mais velhas, né? Em pessoas da minha faixa etária, doutor Donizete, que eu tenho o prazer de ter mais ou menos a mesma época de formado, e poupa jovens como o doutor Leandro e o doutor Moisés, ela, por outro lado, ela é imprevisível, porque algumas pessoas mais jovens apresentam doenças graves. Ela é muito diferente na apresentação entre homem e mulher. A gente vê um número enorme de casais que as mulheres têm formas mais leves e homens de cama, com febrão, com dispneia, com pneumonia. Então, ela apresenta essa diferença de sexo, que é muito significativa, e a verdade é que, até o momento, nos casos mais leves, a gente tem orientado cuidados gerais, existe um monte de tratamentos circulando por aí, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, mas a gente não tem, até o momento, nenhuma droga eficaz que possa ser usada e que impeça a multiplicação viral. Eu queria começar, e não me estendendo muito nessa abordagem inicial, conversar sobre as perspectivas dos próximos meses, aproveitando que nós temos painelistas de diversas partes do Brasil. O Brasil é um mosaico, a gente pode dizer que nós temos várias epidemias dentro desse imenso país. Nós vimos o Nordeste, o sufoco que passou Fortaleza, o sufoco que passou Manaus, né? Nós estamos assistindo São Paulo, nós estamos assistindo Rio de Janeiro. No meu estado, o Espírito Santo, nós temos hoje perto de quase 90% de ocupação de leitos de UTI na região metropolitana, em torno de 80% no estado como um todo. Claro que a gente tem um estresse do serviço de saúde, a gente começa a abrir economia, a gente começa a abrir comércio. Claro que as empresas estão sufocadas, várias empresas quebrando, vários empregos moídos pela pandemia, mas a gente tem alertado que é preciso manter muita disciplina e muito cuidado e distanciamento, ou a gente vai ter um estresse grave no serviço de saúde, e a gente vai ter ascensão de casos, até porque a gente começa o inverno e as aglomerações são mais fáceis. Então, aqui em nosso estado, a gente está no momento ainda de ascensão de casos, a gente tem um cálculo que tem sido feito através dos inquéritos sorológicos, onde a gente estima que entre 5% e 10% da população foi exposta até agora, então ainda tem um número enorme de capixabas suscetíveis, e a gente tem um estresse de leitos nesse momento e, ao mesmo tempo, um afã da economia de funcionar, pessoas precisando trabalhar, empresas fechando, e a gente já vai para 3 meses de isolamento, e a gente conseguiu achatar a curva, mas a gente não conseguiu inverter a curva. Então, eu queria começar pedindo que o doutor Moisés divida conosco a sua experiência, fale um pouco do trabalho que ele desenvolve e focando um pouco, nesse momento, em perspectiva, como é que está a situação da região dele e como é que ele está vendo as próximas semanas. Bom, muito obrigado. O estado de São Paulo, ele foi os primeiros casos apareceram aqui, né, exportados principalmente da Itália. E, no entanto, o interior do estado de São Paulo vive uma situação um pouquinho diferente.
Interessante você falar no inquérito epidemiológico. Nós fizemos um inquérito epidemiológico aqui na cidade de Ribeirão Preto, que foi capitaneado pela Faculdade de Medicina da USP, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, e mostrou que isso foi aproximadamente 3 semanas, nós tínhamos aproximadamente 3%, entre 1,6% e 2,6% da população que tinha algum tipo de alteração, seja pelo PCR ou pela sorologia. E foi interessante que foi feito um acompanhamento em relação ao número de pessoas infectadas, mostrando um distanciamento da cidade de São Paulo. Quanto mais distante, menor é esse número. Então agora, parece que isso nos deu um conforto muito grande. A gente viveu um momento de platô, pode-se dizer, né? O número de casos atendidos era praticamente muito baixo. O número de pacientes internados acompanhando esse número baixo de casos atendidos nos pronto-atendimentos. Mas de uma semana para cá, de 10 dias para cá, a gente teve um aumento que praticamente dobrou, tanto o número de casos atendidos, quanto de casos atendidos no pronto-atendimento, quanto de casos internados. Essa é a nossa realidade. Hoje nós estamos vivendo 70% de ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de leitos de enfermaria. E essa noite, por exemplo, nós tivemos uma situação que nós tivemos que transferir de um hospital para o outro um paciente internado por falta de um leito de UTI nesse referido hospital, nesse respectivo hospital. Então, a gente espera a minha esperança é que a gente comece a trabalhar não num pico, mas um platô mais alto, para a gente ter um pouquinho de respiro, pode-se dizer assim, né? Nós começamos aqui no hospital da Unimed Ribeirão Preto, nós vivemos uma situação bastante peculiar, porque o nosso primeiro protocolo institucional saiu no final de janeiro, ou seja, nós viemos nos preparando para isso, preparando o hospital. Nós dividimos o hospital em 2, uma área Covid e uma área não Covid, desde atendimento no pronto atendimento, passando por enfermaria, uma UTI especial, inclusive uma sala cirúrgica separada para esses pacientes, né? Então hoje a gente está vivendo uma situação de muita tranquilidade, e isso se refletiu no número de funcionários infectados, praticamente inexistiu. Isso leva a gente a pensar, puxa, será que a EPI está sendo suficiente? A impressão que a gente tem, sim, suficiente no sentido não de quantidade, suficiente para proteger o profissional. A impressão nossa é que os pacientes, não os pacientes, mas os funcionários que se infectaram, não se infectaram no trabalho, mas sim fora. Essa é a impressão que a gente dá. Bom, a gente viveu uma situação de conforto relativo durante um período aí de 2 meses, mas atualmente, nos últimos 10 dias, esse conforto deixou de existir, né? Isso eu acho que é reflexo do distanciamento social que foi flexibilizado aqui na cidade, né? Nos últimos, nós estávamos em torno de 40% a 50% de distanciamento, esse número caiu. Em função do número de casos baixo, foi uma norma, inclusive, da prefeitura, mas a gente está começando a rever. Então, essa é a nossa realidade, nesse momento. Muito obrigado, doutor Moisés. Eu vou dizer que essa experiência que o senhor relatou, ela aconteceu aqui também, de contaminação horizontal, de contaminação de profissional de saúde fora do ambiente de trabalho, quer dizer, os profissionais vão para o ambiente de trabalho com escafandros, totalmente protegidos, e às vezes se contaminam nos refeitórios, nos dormitórios ou nas relações com os colegas, sem contato direto com o paciente. Muito interessante. Eu queria ouvir agora o doutor Leandro Reis Tavares, doutor Leandro Reis, com a palavra. Obrigado. Eu acho que a Covid-19 ela traz oportunidades muito grandes de aprendizado para todos nós, né? Quando a gente, em janeiro, viu que não ia ter jeito, que isso ia alcançar o país, ia alcançar com força, e que era uma doença nova, que tinha pouca informação sobre
tratamento, como se tratava o paciente e tudo mais, a gente começou a fazer contatos com instituições fora do Brasil. Ásia e Itália, principalmente, foram áreas muito importantes para a nossa conversa e para a nossa troca de experiência, né? E quando a gente conversava com os colegas lá de fora, com os dirigentes das instituições, e com os médicos e com todo mundo, existia uma avidez da nossa parte de como se trata o paciente, como é que é a melhor forma de tratar o paciente. Existe alguma coisa que pode ser feita para o paciente sair melhor? E a gente chegava com essa expectativa muito forte relacionada ao tratamento, propriamente dito, e eles até falavam desse ponto, mas grande parte da reunião era gasta com eles falando sobre estrutura de atendimento e o sistema de saúde. Que os sistemas de saúde não tolerariam, que nenhum dos sistemas aguentou, e que a preparação da estrutura que era o importante. E a gente tentando discutir tratamento, e eles voltavam com essa questão da estrutura e do risco do sistema e da necessidade de uma preparação de longo prazo. Em determinado momento a ficha caiu, a mensagem chegou claramente, a gente falou assim, opa, o ponto crucial não é necessariamente, não é só como tratar o paciente, mas vamos entender por que eles estão tanto querendo falar sobre estrutura, impacto no sistema de saúde, mesmo em países que não têm sistemas de saúde muito estruturados, como a China, por exemplo, né? Então, a gente passou a ouvi-los e a gente percebeu que ia ser necessário um esforço brutal aqui, um esforço de guerra, verdadeiramente, de reposicionamento de todas as unidades hospitalares, né? Porque a gente aprendeu, graças a Deus, com velocidade, e conseguiu implantar aqui uma reorientação das unidades, né? Então, o movimento, como a gente conhece, que tem o movimento ambulatorial, o movimento da emergência, cirurgias eletivas, esse mix todo ele se altera no momento da epidemia. Existe uma mudança completa do perfil do paciente que chega ao hospital em busca de atendimento e, consequentemente, existe uma mudança completa do serviço que o hospital tem que prestar. E é isso que muitas vezes não fica tão bem entendido e que é um ponto de alerta que eu gostaria de compartilhar, porque o hospital ele se programa para ter um mix de pacientes com determinado perfil epidemiológico, um perfil de paciente que entra pela emergência, um perfil de paciente que entra para cirurgia eletiva, e isso tudo se altera, né? Então, é necessário que haja uma preparação em dois eixos, para a gestão do hospital e para a gestão de redes de hospital. Um eixo administrativo que olha essa revisão desse perfil epidemiológico, que monta modelos matemáticos de como o hospital, a rede de hospitais vai ser alcançado pela epidemia, que programa a compra de suprimentos, e não é só assim, eu compro X máscaras para o ano, a minha média de compra do ano de máscara foi X, eu vou aumentar em 20%, 30%, não é suficiente. Você tem que redesenhar todo o perfil nosológico da sua unidade hospitalar e reprogramar toda a compra de suprimentos, porque tem suprimentos que você não vai usar durante meses, e suprimentos que eram muito utilizados, e vão ter suprimentos que você utilizava em determinada quantidade e que você vai ter que comprar 10, 20 vezes o que você comprava, como máscara avental, máscara N95, porque o perfil de atendimento era muito distinto. Então, esse aprendizado para a gente foi muito importante. E ainda dentro do braço administrativo, treinar maciçamente, em força de guerra, treinar os funcionários no manuseio de EPI e no manuseio desse paciente, porque também é um paciente diferente. Os hospitais, as estruturas de atendimento hoje, via de regra, não estão habituadas em atender pacientes de doenças infecciosas e ainda mais doenças infecciosas com infectividade alta. Então, se você não treinar maciçamente o profissional de saúde, ele comete erros simples, tipo, ele tem maior cuidado, entra de escafandro, como o Dr. Lauro falou,
na unidade de terapia intensiva, e depois ele comete todo tipo de equívoco no entorno do hospital, na área de convivência, no refeitório. Então, o treinamento para uso de EPI, para o manuseio de doenças infecciosas e para o manuseio desse paciente, principalmente quando ele está grave. E um outro eixo assistencial que separa fluxos dentro dos hospitais, prepara praticamente 2 hospitais dentro de um mesmo hospital. E prepara isso no longo prazo, porque a gente vai ter que se adaptar. Porque por mais que você controle a inclinação da curva e você achate a curva, como a doença não tem tratamento e como a doença não tem vacina, isso significa que além da carga de doenças regulares que nós sempre recebemos, nós vamos receber uma carga nova, adicionada à carga hospitalar. Então não adianta tomar o comportamento de ocupação do hospital do primeiro mês de epidemia, onde os hospitais ficaram vazios, como o novo normal. O novo normal não é esse. O novo normal, que vai começar a se apresentar agora e daqui para frente na maior parte dos hospitais, é um novo normal que já tinha a carga de doenças crônicas agudizadas. Essas doenças crônicas agudizadas vão agudizar ainda mais, porque muitas pessoas se afastaram dos seus tratamentos. Uma carga de doença aguda e de causas externas de lesão por conta da violência, adicionado à carga de doença epidêmica. Então, a gente vai ter uma estrutura de assistência pressionada e ocupada. E não adianta também a gente chegar à conclusão que a gente vai parar o setor para só atender Covid. Isso é uma visão de boa vontade, mas é uma visão que não se sustenta ao longo dos meses. Você negligenciar todo o restante da carga de doença por conta dessa pandemia não atende à necessidade da população. Então, as nossas unidades hospitalares, como um todo, vão ter que se preparar para esse aumento de carga de doença e para conseguir tratar o paciente COVID e o não COVID. Por isso, precisam ter fluxos de atendimento apartados, equipamentos apartados, tratamentos pré-definidos, protocolos de atendimento bem definidos. Então, a gente vive atualmente dentro da nossa rede DOR, as realidades locais, não dá para ter um planejamento único, nacional. A doença se apresenta regionalmente e micro-regionalmente, e o planejamento e a organização tem que ser dessa forma. Por isso a gente percebe que tem áreas do Brasil onde a doença ainda está acelerando, como, por exemplo, o Nordeste, mesmo nas capitais. Mas a gente percebe, por exemplo, que no Rio e em São Paulo, no Rio principalmente, houve uma queda drástica do número de pacientes, drástica, entendeu? O que você vê de procura nas unidades hospitalares públicas e privadas é uma queda drástica. E em São Paulo a gente percebe uma estabilização em platô, mas é um platô curioso, porque tem uma taxa de internação relevante e ele não baixa desse patamar. Então, para minhas considerações iniciais, acho que esses pontos que eu gostaria de alertar para que quem estiver nos ouvindo e estiver ainda em áreas que não estão enfrentando tão intensamente a doença, eles possam se organizar e possam se organizar para um período longo de mudança na estrutura de atendimento. Obrigado, Leandro. Eu que tive a honra de presidir o Conselho Regional de Medicina de meu estado, quero ter a honra de apresentar o colega do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina da nossa querida Curitiba. Está um pouco de frio em Curitiba, doutor Donizete. Mas está gostoso ainda, não é aquele frio difícil ainda, né? Eu também tive a oportunidade de ser presidente do nosso Conselho Regional de Medicina. Vou fazer algumas colocações que eu acho que tem a ver com as perspectivas, mas eu vou fazer algo muito breve sobre a situação do nosso país pré-Covid. Então, é um país de grandes dimensões, é um país de muita desigualdade em todos os sentidos. Então, essas características fazem com que nós tenhamos alguns problemas a maior, né? Nós temos, por exemplo, diante dessa desigualdade, no nosso financiamento, por exemplo, as nossas despesas em saúde, elas são aproximadamente 50% na rede pública, 50% na rede privada, mas a cobertura
dos 50% públicos são para 150 milhões, aproximadamente, e para a rede privada para os outros 50. Então, aí, caracterizando uma desigualdade. Isso não para aí também. Ao longo dos anos, nós tivemos uma redução significativa de leitos SUS, 35 mil nos últimos 10 anos. Acredito que na rede privada teve um leve aumento. Então, nós, com uma política de diminuição de oferta, com uma política que levava a uma diminuição de acesso. Isso graças aos nossos problemas em não constituirmos uma rede organizada, hierarquizada, referência contra referência, com eficiência. Então, nós temos problemas também de eficiência, fora o subfinanciamento. Então, essa situação toda, assim, construída, essa desigualdade também não é só entre SUS e não SUS. Nós temos também entre o próprio sistema privado também outro tipo de desigualdades. Por exemplo, em São Paulo nós temos, acho que 40% dos leitos de UTI são privados. No norte do Brasil é 10%. Né? Da mesma forma, isso vale para a distribuição dos médicos do nosso país, a distribuição dos especialistas do país. Então, nós temos uma Constituição em que nós defendemos e que nós temos um sistema universal de saúde e cujo governo investe cerca de 50%, 48%. Mas nós, nos outros países que têm o mesmo modelo que o Brasil, Europa, investem 70%, 80%. E, ironicamente, o Brasil, percentualmente, investe a mesma coisa que os Estados Unidos, que tem um modelo capitalista de saúde. Então, eu até ouso dizer que nós temos um discurso socialista, mas, na prática, a nossa prática médica é uma prática que lembra muito os Estados Unidos. Então, tudo leva, e tudo isso levou a um sistema caótico em muitas cidades do Brasil, e nessa grave situação de restrição de financiamento, de falta de carreira médica estimulada para você colocar o médico jovem na atenção primária, uma atenção primária com qualidade, controlando as doenças e não atendendo demanda, aí vem uma pandemia, e gravíssima, de uma doença desconhecida, como nossos colegas falaram. Então, quando você tem o desconhecido, você tem muita dificuldade, porque você tem o que você não conhece e você tem uma instabilidade emocional das pessoas, que é o que nós vivemos no início desta pandemia. Eu acho que essa pandemia está transformando o caos em uma situação que eu não imaginava que seria uma catástrofe programada. Não é uma catástrofe de uma vez só. Nós sabemos que está vindo uma catástrofe e ela chegou e vai chegar independente da nossa vontade. É algo como se fosse um tsunami lento. Né? Então, é uma situação que nos abalou muito e nos preocupou muito. E nós tivemos ainda alguns vieses, porque muito conflito, muitas vezes, no viés de salvar mais vidas, com mais cuidado, e um outro viés da sustentabilidade de um país. Então, tudo isso ainda é conflitante no nosso país. Né? Então, e, junto disso, veio, como a nossa tradição, falta de planejamento, um pouco de corrupção, escândalos na sociedade. Então, tudo isso fez com que, e culminando ainda com algo muito difícil, que é a permissividade de que as ações fossem municipalizadas, quer dizer, uma pandemia nacional com uma distribuição geográfica desigual, você não pode permitir uma municipalização plena, você tem que ter diretrizes, e aí sim os municípios, dentro dessas diretrizes, têm sua autonomia. Então, o que eu quero colocar aqui? Nós não estávamos preparados, estamos fazendo o que é possível, entendo que as perspectivas disso que nós vamos ver, nós vamos ter ainda uma demanda reprimida de outras patologias, né? Então,
como que está sendo feita a gestão desses pacientes crônicos, né? Nós estamos fazendo isso, está sendo protelado para um segundo semestre. Então, tudo isso preocupa muito, e mesmo no Brasil, nós temos tempos diferentes. No meu estado e na minha cidade, por exemplo, a pandemia ainda está em ascensão, aparentemente controlada, mas ela ainda não chegou no seu ápice. Então, são tempos diferentes. Então, como começou nas grandes capitais, onde temos aeroportos, né, que foram as primeiras cidades, indo para o interior e para outras capitais também, nós estamos numa expectativa, e a estrutura de saúde está perplexa faz 2, 3 meses, e agora que ela pensa em retomar as atividades, da mesma forma que foi dito, de conviver, né? De você aprender a conviver. Eu acho que efetivo que nós aprendemos é que toda pessoa tem que se comportar como se ela fosse um infectante, né? Porque você pode ser. Então, nesse sentido, a grande questão da higienização das mãos, do distanciamento social e de todas as medidas são fundamentais. Eu vejo no hospital que eu trabalho, que é um hospital pediátrico, com pouquíssimos casos de Covid, esse procedimento da ausência das aulas, das creches, não houve pouco caso de Covid, mas também não houve quase nada de vírus sincicial, influenza, meningites virais, não teve nada. O que nós tivemos de doentes são pacientes portadores de doenças crônicas que têm outras motivações para internação. Muito curiosas, assim, pacientes imunossuprimidos que tiveram quando não desenvolveram doença, né? Pacientes com transplante de medula óssea, outras doenças graves, tiveram muito poucas manifestações. Então, eu fiz esse processo porque isso faz parte das nossas perspectivas para serem discutidas, porque, repito, fomos do caos a um sistema catastrófico em algumas regiões. Nesse momento, era isso que eu queria me manifestar. Muito obrigado, doutor Donizete. É nítido ver que a situação na região sul do país é mais calma, talvez numa fase anterior, ou então a região sul fez um isolamento mais cuidadoso e melhor do que as outras regiões do país. Eu olho Curitiba com um pouquinho de inveja no momento que Curitiba está vivendo, Porto Alegre e Santa Catarina. Nós vamos agora falar um pouquinho de tratamento dessa nova doença, e as primeiras mensagens que eu queria colocar, primeira coisa, o isolamento, que ainda é a melhor arma que a gente tem. Essa é uma doença que se transmite com muita rapidez, mas de forma heterogênea entre as pessoas. Então, existem casos de pessoas que são muito transmissores, existem casos de pessoas que são pouco transmissores. A ciência já mostrou isso. Tem casos publicados de pessoas que transmitiram para 80, 100, 100 e poucas pessoas. E nós temos visto casais que, às vezes, o homem ou a mulher adoece, dormiu com o companheiro e não transmitiu com o companheiro. Então, a primeira mensagem é para os casos leves e brandos que as pessoas se auto-isolem, inclusive dentro de casa, e o mais rápido possível para quebrar cadeias de transmissão. Claro que isso é um desafio duríssimo nas regiões periféricas, nas regiões em que tem poucos cômodos com muitos habitantes, é um desafio para o Brasil, mas é a primeira mensagem que a gente queria dar. Segunda mensagem é que a gente vive, como não tem um tratamento, tudo serve para tratar. Então a gente vive um momento que tem um pacotinho de kit de vitamina A, B, C, D, uma coisa de zinco, enfim. Cuidado, até o momento não tem nenhuma evidência. Claro que para você repor uma vitamina faz sentido dosar a vitamina, saber se ela está deficiente e repor. Nesses momentos de confinamento é razoável dosar vitamina D e repor vitamina D para as pessoas que não estão saindo da rua, mas cuidado com pacotes de vitamina A, B, C, D, isso acaba gerando automedicação e tem efeitos colaterais, então ainda a melhor forma é uma alimentação saudável, equilibrada, com frutas, verduras e legumes. Existem tratamentos surgindo com anticorpos e a gente tem muita esperança nisso. Os senhores devem ter visto o uso de plasma convalescente daquelas pessoas que tiveram a doença, o uso de anticorpos monoclonais, tem anticorpo monoclonal que foi isolado por israelense, por grupo europeu, o uso de globulina hiperimune. Então,
Isso a gente acredita que nos próximos meses nós tenhamos boas notícias nesse respeito, está tudo isso em ensaio clínico. E, por último, os antivirais, né? Nós vivemos um momento de muita expectativa da cloroquina, com aquele estudo inicial francês, mesmo mal preparado, e cloroquina e azitromicina, ou cloroquina sozinha, chegou a ser usado em ensaios clínicos aqui no Espírito Santo, e mais recentemente a gente passou a ter menos uso na vida real de cloroquina, depois do estudo observacional publicado no New England, com 1.376 pacientes, publicado dia 7 de maio, onde não mostrou interferência na mortalidade. Um outro estudo publicado bem mais recentemente, há poucos dias atrás, como profilático, usado nos Estados Unidos e Canadá, também não mostrou vantagem. Um estudo publicado no JAMA, com mais de 1.000 pacientes de hospitais de Nova York, onde também não mostrou diferença no tempo de intubação e na evolução de mortalidade. Então, a grande realidade é que seja cloroquina, ivermectina, azitromicina, não existe até o momento nenhuma evidência para uso, a não ser em ensaios clínicos, e aí eu queria ter a oportunidade de ouvir um pouco a situação no estado dos senhores, começando pela experiência do Dr. Moisés, dos protocolos que ele tem utilizado. Dr. Moisés, com a palavra. Ô, Lauro, você tocou num ponto, a doença tem várias fases, né? A questão de a gente entrar com a medicação específica para uma fase em que ela já não vai ter resultado mais, não faz sentido. Então, talvez o uso da hidroxicloroquina em alguns ensaios ela tenha sido mal testada, mal utilizada, numa fase em que você já tem uma resposta inflamatória muito intensa, em que a redução da carga viral já não seja mais tão importante. Esse talvez é o grande questionamento. Eu sou cardiologista, mas você, como infectologista, tem melhores condições de falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, quer dizer, o que a gente tem que pensar, o sistema de saúde brasileiro, a reserva funcional dele é baixa. Não só em termos de quantidade, mas também em termos de planejamento, né? Eu acho que o doutor Leandro, colocou muito bem a posição dele. Quer dizer, a gente tem que se preparar para uma situação de guerra. Mesmo a gente estando bem paramentado, estando o protocolo bem definido, se o número de pacientes que a gente atender hospitalarmente, em termos hospitalares, seja muito grande, a gente não vai ter condições, né? Vai saturar, independente da qualidade do hospital, independente da qualidade do protocolo bem definido, né? A gente está vivendo já uma realidade de falta de alguns insumos que são essenciais, né? Então, o nosso grande desafio hoje, na minha opinião, é o que fazer, o que a gente pode fazer para reduzir a taxa de internação para esses pacientes. Infelizmente, a gente não tem muitos recursos, né? Como o senhor mesmo colocou, a gente está aí, pode-se dizer, à deriva em termos de medicação pré-hospitalar. Não existe. A hidroxicloroquina, a ivermectina não foram testadas, né? Embora existe um apelo muito grande, infelizmente, houve a politização da droga, isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido para a gente nesse momento, né? Virou um fla-flu, pode-se dizer assim, né? Então, existe um apelo muito grande da população para receber, e da maioria da população, enquanto outros, pelo contrário, não querem receber de jeito nenhum. Então, a gente não existe um protocolo nosso definido, vamos entrar com drogas pré-hospitalares que não foram testadas, que não tem evidência robusta suficiente para dar. Mas o médico, talvez o Dr. Donizete possa até responder isso melhor para a gente, ele se vê numa situação que ele precisa fazer alguma coisa. O duro é, se por um acaso os resultados dos protocolos que vão vir, nós temos um protocolo muito interessante da Coalizão Covid Brasil, que exatamente ele endereça essa pergunta, né? No paciente leve, se a gente der os antivirais, não, as drogas imunomoduladoras, como a hidroxicloroquina, será que a gente vai diminuir taxa de internação?
Essa vai ser a grande resposta, né? Será que o protocolo que foi desenhado ele é robusto o suficiente para ter essa resposta? A gente não sabe ainda. Mas eu acho que o nosso grande desafio é evitar hoje a taxa de internação, diminuir a taxa de internação. Eu acho que depois que o paciente internou, que você já tem uma resposta inflamatória bem definida, talvez essa droga não faça realmente efeito. E essa é a nossa impressão dos pacientes iniciais. Depois, cuidados de UTI muito bem definidos, deixar o paciente pronado, aumentar, talvez, corticoide, ter uma janela que a gente possa dar corticoide, essa janela é relativamente pequena para tentar diminuir o processo inflamatório. E então, eu acho que o nosso grande desafio nesse momento é exatamente tentar achar uma medida efetiva para diminuir a taxa de internação hospitalar. Muito obrigado. Dr. Moisés lembrou uma coisa muito importante que a gente tem usado para evitar levar o paciente para insuficiência respiratória, que é a pronação, né? Que às vezes orientar a dormir de bruços ou de lado, um pouco virado de bruços. A pior forma de dormir para o pulmão é de barriga para cima, né? É a forma mais relacionada à apneia. Então, isso às vezes é feito em casa, mesmo com o paciente que tem uma pneumonia que pode ficar em casa, ou é feita na enfermaria como prevenção de terapia intensiva. Então, é uma orientação que é dada para os pacientes, que é essa orientação da forma de dormir, né? Que a pior forma de dormir para o pulmão é de barriga para cima, é a forma que mais dá a apneia. E eu vou mudar um pouquinho, já que o senhor citou o doutor Donizete, sobre as prerrogativas dos médicos e as angústias que os médicos. Vamos ouvir um conselheiro, então, sobre essa questão, depois eu passo para o Leandro. Doutor Donizete, por favor. Tá. Veja, é uma situação polêmica, e o Moisés colocou bem, a politização da droga é algo terrível. A postura do Conselho Federal de Medicina foi uma postura cautelosa e sobre como se fosse qualquer prescrição off-label. Então, o médico pode prescrever, mas ele tem a sua responsabilidade sobre isso, né? Então, a nossa nota técnica, o nosso parecer, tinha a intenção de que o paciente e seu médico, com suas autonomias, desde que esse paciente, devidamente esclarecido, tinha autorização para uso, de acordo com cada caso, de acordo com a individualidade, né? Isso foi até mais amplo nas 3 fases. Hoje, talvez, a terceira fase seja mais polêmica, mas na ocasião que foi feita a nota técnica, a intenção era devolver ao médico. Se nós recomendamos o uso, quem não usar está em falta. Se eu falo para não usar, quem também usou estaria em falta. Então, a técnica foi de uma autorização de uso, não uma recomendação. Então, essa que foi a nossa política. E, realmente, como foi colocado, então, o médico tem a autonomia de análise do risco-benefício. É isso que ele tem que fazer. E, nesse sentido, nós vemos que, de acordo com as fases da doença, principalmente no início, considerando que 80% dos casos são assintomáticos, ou seja, não tomam remédio, né? Então, o uso dessas medicações é de valor relativo e não há ainda uma evidência científica. Eu, particularmente, considero que na fase 3 é uma outra doença, desencadeada por um vírus, que pode ser qualquer vírus, qualquer bactéria, que é uma doença inflamatória sistêmica, aí com outras todas as terapias. Mas eu entendo que, hoje ainda, o distanciamento social é a principal arma, porque quando você tiver um menor número de casos, você vai ter aqueles 3, 4% graves, e se você diminuir isso, você consegue que a tua rede tenha capacidade para suportar. Então, não existe nenhum medicamento de nenhuma ordem, pelo nosso absoluto desconhecimento dessa doença. Então, a posição do Conselho Federal de Medicina, aparentemente em cima do muro, não o é. Ele simplesmente entregou para o médico a prerrogativa. E, dessa forma, o médico está protegido porque ele está agindo em consenso com o seu paciente e tentando fazer o melhor por ele.
foi nesse espírito que foi feito esse parecer. Posso fazer um comentário, Leandro? Claro, Então, é o seguinte, claro. a gente, como a gente deixou a alternativa para o médico, é importante, eu acho que é salientar isso, né? Existe um termo de consentimento, porque é uma responsabilidade compartilhada da instituição que atendeu o paciente e do médico. A gente deixa o médico resolver, ele tem autonomia para resolver, é claro que existe um protocolo, mas se por um acaso o paciente exigiu o médico, em concordância com o paciente, resolver, existe um termo de consentimento. E esse termo de consentimento explicando que a droga ainda não tem evidência suficiente, que existem os riscos, e se o paciente concordar, ele vai assinar o termo juntamente ao médico. Acho que isso é fundamental. Isso protege o profissional em relação a futuras complicações aí do ponto de vista jurídico, né? Então, todo paciente que eventualmente sair da nossa instituição por definição conjunta do médico mais o paciente, uma droga que ainda não tem evidência robusta suficiente, que não está em protocolos, esse termo de consentimento ele tem que ser preenchido. Agora, é importante salientar que a gente faz isso porque é uma droga que tem possibilidade de ter efeitos deletérios, inclusive com óbito, né? A hidroxicloroquina em alguns pacientes pode levar a uma coisa que a gente chama no no eletrocardiograma, que é a síndrome do QT longo, que isso pode levar a arritmias cardíacas graves, evoluindo inclusive com óbito. Então é importante que se o paciente, de uma certa maneira, exigir, porque hoje a hidroxicloroquina ela só é vendida nas farmácias sob prescrição médica, que essa informação seja passada para o paciente, o termo de consentimento seja assinado. É isso que eu queria colocar. Muito boa observação, doutor Moisés, e segue mais ou menos, segue de acordo com o que o doutor Donizete falou. E esse cuidado, é importante dizer, que se associa hidroxicloroquina à azitromicina, você pode ter um efeito somatório de cardiotoxicidade, especialmente nas pessoas mais velhas. Então, o cuidado do eletrocardiograma, da monitoração desses pacientes, ele tem que ser muito cuidadoso. Eu vou passar para o doutor Leandro fazer seus comentários, doutor, e se o senhor, doutor Leandro, já quiser engatar sobre hospitais de campanha e sobre o conhecimento de fluxo hospitalar, até porque isso é uma discussão que existe no Brasil inteiro, o que isso pode gerar de economia de nesse momento onde os senhores mesmo falaram que está começando a faltar insumo, né? Então, se o senhor quiser comentar um pouco de protocolo e já engatar nessa outra discussão, fique à vontade. Obrigado. Eu concordo que os únicos recursos que comprovam redução de mortalidade populacional em larga escala são o distanciamento social, o aumento da testagem e o aumento da disponibilidade de leitos. Tá? Esses são as três ferramentas que qualquer sociedade pode lançar mão se quiser fazer um combate adequado à epidemia. O distanciamento social nas suas diversas matizes, vai desde o isolamento completo até isolamentos parciais, a depender da evolução da doença. O aumento da testagem confiável. Aqui no Brasil a gente tem um desafio que é entender o contexto dos exames complementares envolvidos no diagnóstico da Covid. Vai ter tópico sobre isso, Laura, ou eu posso falar também já de uma vez o que eu acho sobre testagem? Tá. Então, porque assim, existe uma dificuldade de entendimento aqui no país dos diferentes tipos de testes disponíveis, né? Então a gente vê aqueles testes rápidos, sorológicos, de point of care, de sangue de ponta de dedo, sendo já amplamente disponibilizado, e é um tipo de teste que não se aplica adequadamente ao diagnóstico individual. Aquele teste ele é muito útil, extremamente útil,
mas para screening epidemiológico, para análise de desempenho populacional da doença, e não para o diagnóstico individual. Então, quando eu falo aumento da testagem, a gente precisa aumentar teste de PCR e sorologia, mas sorologia de bancada, tá? Para conseguir fazer frente a isso. E o aumento de leitos, que a estratégia para aumento de leitos, ela precisa ser uma estratégia bem elaborada. Por quê? Volta e meia a gente vê busca por soluções fáceis nessa questão dos leitos, né? De vez em quando a gente vê assim, não tem problema de leito, não. Se precisar de mais leito, lança a mão dos leitos privados. Os hospitais privados estão ociosos. Um momento grave como o que a gente está é um momento que requer muita tecnicidade. Não é fático que os hospitais estão maciçamente vazios. É uma falácia o entendimento de que hospitais conseguem trabalhar no longo prazo vazios, a não ser que eles não sejam hospitais que visem ter resultado econômico. Qualquer hospital que vise ter resultado econômico, ele não consegue operar com grande capacidade ociosa. Ele fecha, ele reduz a sua capacidade, porque ele não consegue arcar com os custos fixos dele. Então, não é fático que o setor hospitalar tenha capacidade ociosa para transferir, porque essa capacidade ociosa teria quebrado o setor privado. Outra métrica que precisa ser entendida é que no Brasil hoje, 50% dos leitos privados eles são contratualizados para prestação de serviço ao SUS. Então, o setor privado já colabora relevantemente para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porque a metade dos leitos privados do Brasil hoje são contratados pelo Sistema Único de Saúde. Então, não tem escapatória fácil para a questão de leito hospitalar no Brasil. Precisa aumentar o número de leitos e aumentar o número de leitos agudamente. Desculpa a intensidade com que eu falo, mas a intensidade acompanha a convicção baseada em dados, elementos claros e experiências de diversos países. Não é aceitável, por exemplo, que a gente tenha leitos públicos fechados num momento como esse. Todo e qualquer leito público precisa ser ativado neste momento, tá? E das ferramentas que se tem no momento como o que a gente está vivendo são os hospitais de campanha. O hospital de campanha ele foi utilizado em todos os países onde a epidemia se instalou de forma relevante. E o hospital de campanha ele foi usado em todos os países pela seguinte razão, porque ele pode se adequar à necessidade do sistema. O hospital de campanha na China, majoritariamente, foi utilizado para separar o paciente sintomático da população, pela dificuldade do distanciamento social e de espaçamento social. O hospital de campanha na Alemanha, que foi o país que teve a menor mortalidade por Covid até agora, foi utilizado para teste diagnóstico e para aumentar a capacidade ambulatorial do hospital. O hospital de campanha aqui no Brasil tem essas mesmas facilidades. É lógico que a gente tem que ter cuidado, porque o Brasil tem uma capacidade de fazer bobagem, mesmo nos momentos mais delicados, que é, assim, impressionante. Então, aqui no Rio de Janeiro, os únicos hospitais de campanha que funcionam plenamente, ou seja, estão 100% ativados, com todos os leitos disponíveis, são os 2 hospitais que nós montamos para o setor público. Os nossos 2 hospitais, diferentes de todos os outros hospitais de campanha do país, eles são hospitais de campanha privados, eles não têm dinheiro público. E eu faço questão de deixar isso claro, porque a gente fica vendo nos jornais todo dia confusão em cima de hospital de campanha. Os nossos hospitais de campanha são dinheiro privado. Nós gastamos 130 milhões de reais de capital nosso e de capital de terceiros do setor privado para ativar 400 leitos em um hospital de campanha, sendo que desses 400 leitos, 200 são leitos de alta complexidade de terapia intensiva. A gente montou 2 hospitais de campanha para a realidade do Rio de Janeiro.
O que faltava no Rio de Janeiro? Como o poder público não conseguia abrir os leitos fechados, só para ter clareza, o Rio de Janeiro tem 2.000 leitos hospitalares fechados. 2.000 leitos hospitalares fechados. Com respirador, cama, régua de oxigênio, tudo. 2.000 fechados. Como a gente não conseguia entrar na instituição pública para abrir esses leitos, o setor público não conseguia abrir, nós abrimos esses 2 hospitais de campanha com dinheiro privado. E fizemos hospitais de campanha de altíssima complexidade. Os nossos hospitais de campanha não são hospitais para triagem e para monitoramento do paciente. Os 100 leitos de terapia intensiva dentro de cada um dos hospitais de campanha, os 2 podem ventilar paciente, dialisar paciente e utilizam os mesmos equipamentos que nós utilizamos dentro dos nossos hospitais tradicionais. Então, a gente precisa ter clareza que essa estratégia de expansão de leitos, ela precisa estar na agenda do dia. Quem achar que ela pode ficar para depois, vai ser pego no contrapé da doença. Em algum momento a doença vai cobrar a falta desses leitos. Quem achar que vai poder se socorrer do setor privado, o setor privado já está fazendo a sua parte. Eu lembro, Belém do Pará, Manaus, Amapá, Fortaleza no Ceará, Rio de Janeiro, quando faltou leito público, faltou leito privado. Em nenhuma dessas cidades, eu não estou assim no campo das hipóteses, eu estou citando cidades que já passaram por momentos mais graves da pandemia e que faltaram leitos públicos e privados. Então, precisa expandir o número de leitos. E aonde nós atuamos, nós resolvemos protagonizar essa discussão. Mesmo aonde o setor público falou, não, dá para, vamos ver, não sei o quê, nós fomos a campo porque sabíamos que isso ia atropelar a sociedade. Então, do ponto de vista da estrutura hospitalar, é isso, e vou terminar minha fala em 30 segundos, só para complementar em relação a tratamento. Eu concordo com tudo que foi dito. Nós enfrentamos esse desafio em janeiro, quando nós tivemos que montar o nosso protocolo de atendimento dos pacientes, e tinha a seção do protocolo de tratamento medicamentoso, e nós chegamos à conclusão que não havia suporte na literatura, como não há até hoje, em junho, suporte para um protocolo definitivo e impositivo. Então, o que nós fizemos foi preparar uma estrutura de treinamento e educação continuada e de levantamento de dados para os colegas médicos, deixar à disposição deles toda a literatura que tratava de cloroquina, azitromicina, ivermectina, corticoide, antirretrovirais e anticorpo monoclonal como tocilizumab, que vem sendo usado em muitos hospitais na cascata inflamatória. E além de disponibilizar a literatura, nós disponibilizamos termo de consentimento, e além do termo de consentimento, nós nos preocupamos em disponibilizar a infra necessária para que ele pudesse usar o medicamento. Então, por exemplo, não adianta você usar o tocilizumab sem dosar a interleucina 6, você precisa dosar. E não é qualquer laboratório que faz. Então a gente teve que ter essa conjunção de fatores para conseguir dar o suporte adequado ao colega médico, mas a decisão de qual medicamento vai ser utilizado é do colega na ponta, de acordo com as preferências dele, com as preferências do paciente, da família do paciente, com o termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Desculpa se eu me alonguei um pouco nessa minha segunda fala. Ô, Leandro, muito obrigado pela sua fala. A gente tem que manter a capacidade de se indignar com as coisas erradas e ser veemente. Isso faz parte, o doutor Donizete sabe disso, isso faz parte da nossa vida de médico, entendeu? E a sua fala de hospital de campanha é maravilhosa. Parabéns pelo trabalho que a Rede Dó vem desenvolvendo. Eu morro de admiração, acho que é um trabalho magnífico. E vou lhe dizer, Wuhan, que enfrentou com tanta habilidade, fez 16 hospitais de campanha. 16 hospitais de campanha. E o hospital de campanha ele tem a vantagem de racionalizar a EPI no momento que você começa a gastar muito EPI. Então, acho que a sua contribuição é muito boa. Você falou de diagnóstico, quer dizer, nós temos desafios de diagnóstico. Nós temos uma doença cujo teste padrão ouro é o SWAB, né, que para ser bem feito tem que incomodar. Eu tive um paciente essa semana que eu pedi para fazer um segundo SWAB, que o primeiro foi negativo, e a gente tem que fazer, se o quadro é fortemente sugestivo. Ele falou, doutor, o senhor já fez no senhor? Que eu não quero fazer de novo, não. E porque é extremamente desagradável, tem que enfiar numa narina, enfia na outra narina, futuca, enfia lá atrás da campainha, futuca, e ainda assim, é um teste que tem 35% de falso negativo.
né? E aí você repete, mas é o padrão ouro. Os testes rápidos são muito ruins, de muito pouca reprodutibilidade, como você falou, e o teste padrão ouro para saber se uma pessoa passou pela doença não na fase aguda é o IgG de quimioluminescência. Aí a gente tem que dizer a técnica, porque é isso que tem sido validado nas revistas científicas, ele deve ser feito 20 dias depois, quer dizer, ele não serve para a fase aguda. E isso cria um problema, porque a gente tem que orientar as pessoas com síndrome gripal ou com febre para se auto-isolar. Sobre hospitais de campanha, sobre esse fluxo, doutor Moisés, doutor Donizete, pela ordem, querem ajudar nessa discussão, contribuir, doutor Moisés, por favor? Olha que interessante, a gente está baseando o diagnóstico da doença um teste que oferece uma sensibilidade relativamente baixa para os padrões da medicina que a gente está acostumado a lidar. E isso mostra para a gente a importância que tem o distanciamento social de uma maneira indireta. Mesmo considerando que a testagem ela pode ter reduzido mortalidade, até acredito, mas ela está longe de ser a melhor maneira, né, da gente reduzi-la. Eu queria só abrir um parênteses que é extremamente importante, pegando um gancho naquela conversa nossa inicial. O hospital ele tem que estar preparado para atender tantos pacientes com Covid e atender a nossa demanda de doenças crônicas agudizadas, doenças agudas, traumas. Isso é fundamental. Não dá para pensar que a gente vai criar um hospital só para Covid ou um hospital só limpo, que não tenha Covid. Isso é fundamental. O que a gente observou na área da cardiologia e também na neurologia é que assim, houve uma redução muito significativa. Praticamente desapareceram os pacientes com infarto agudo do miocárdio e AVC. E tudo leva a crer que muitos desses pacientes morreram em casa. E isso é uma realidade mundial. Inclusive, médicos, colegas nossos, que a gente se relacionou com da Itália, da Espanha, começaram a fazer campanha para o paciente. Procure o hospital, sim, porque houve um medo da população, inclusive uma orientação inicial, a gente tem que lembrar disso, né? A nossa orientação é não procure o hospital. A gente mudou isso ao longo do tempo, porque as doenças crônicas agudizadas deixaram de existir, elas desapareceram. Então, é fundamental essa campanha, para que o paciente que tem os sintomas, inclusive hoje a gente está preparando, essa semana a gente vai soltar uma campanha nesses moldes, que se o paciente tiver sintomas de AVC, sintomas de infarto agudo do miocárdio, que ele procure o hospital, para que a gente possa dar o atendimento adequado de uma maneira correta. Que o hospital ele tem uma área separada, isso é fundamental, essa mensagem é fundamental. É isso que eu queria frisar nesse momento. Ótima mensagem, ótima mensagem. Eu só queria reforçar isso que o doutor Moisés está falando, que a imprensa notificou essa semana mais de 25% a 30% de mortes em casa, nas grandes capitais, e seguramente isso pode ter um pouco de Covid, mas isso tem morte cardíaca acontecendo em casa. E eu não sei se os senhores viram até partos acontecendo em táxi, ou partos, porque a mãe fica tão medrosa de chegar no hospital, a dia, e acaba tendo, às vezes, o parto no meio de transporte. Então, essa colocação do doutor Moisés é fundamental, a gente não quer que nossos doentes crônicos morram em casa, a gente quer oferecer a boa qualidade da nossa assistência para o nosso paciente. Doutor Donizete, por favor. Vou falar um pouco diferente assim. Então, assim, temos uma doença desconhecida, de manejo que nós estamos aprendendo com ela, evolução também, né? Nas crianças, por exemplo, agora começou a surgir algumas descrições de vasculite, de síndrome de Kawasaki, com doença coronariana, com aneurisma coronariano. Então, é uma doença que nós temos muito que aprender ainda. Mas o comentário que eu queria fazer, que eu acho que é de muita ênfase nesse tipo de epidemia, entendo que eu acho que todos os hospitais de maior ou menor intensidade estão de recursos humanos dos profissionais de saúde, né? Isso porque 30% a 40%, muitas vezes, nós perdemos força de trabalho, né? Então, essa gestão da enfermagem, com os equipamentos de proteção,
e mesmo assim de você fazer um rastreamento deles e de seus contatos, eu acho fundamental para que você transmita uma confiança para esses colaboradores e que, ao mesmo tempo, eles sejam acolhidos, incluindo na sua saúde mental, que muitas vezes é abalada por estresse. Então, eu entendo que essa pandemia também, todos os gestores devem ter muito cuidado com esse tipo de manejo, porque a força de trabalho qualificada é fundamental para o sucesso desses pacientes. Não basta pôr pessoas vestidas de branco, com diploma ou não, para resolver. Então, são doentes muito complexos e que exigem o melhor de nós. Então, eu acho que também uma das situações mais emblemáticas é a gestão da força de trabalho, e que os laboratórios, nós temos dificuldade mesmo, não há nada com uma segurança absoluta ainda para nós concluirmos. Nós vemos pacientes que persistem 20 dias positiva, com antigenemia positiva, outros com 7, então é algo que nós temos que aprender, e muitas vezes sem correlação com a intensidade da clínica. Ok. Nós já vamos entrar na fase de perguntas. Eu queria fazer um comentário sobre vacina. A gente tem uma enorme expectativa em vacina. Existem mais de 100 vacinas na plataforma da Organização Mundial de Saúde, nos mais diferentes sites, e 2 vacinas particularmente despertaram um pouco mais nossa atenção. Uma vacina da Moderna, junto com o NIH, Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, que é uma vacina de RNA mensageiro, e que ela deve começar a fase 3 agora em julho. E eles estão programando envolver 30 mil pessoas em todo o mundo. Existe um foco entre 18 e 55 anos, mas eles vão envolver também idosos, também pessoas com comorbidades. Então, os resultados de fase 1 e fase 2 que estão se encerrando são muito promissores. Então, essa é uma vacina que tem chamado nossa atenção. E a segunda vacina que tem despertado um pouco mais de otimismo é a vacina da Oxford AstraZeneca, e que vai começar a testar em São Paulo. E aí, o Brasil, curiosamente, por ser epicentro, ele passa a virar também foco de interesse de vacina e até de tratamento, de ensaios clínicos, porque aqui estão muitos doentes. Então, a Unifesp, junto com o CRIA, com o Centro de Referência de Imunobiológico de São Paulo, vai começar o ensaio clínico desta vacina. Então, são notícias promissoras que surgem pela frente, e eu vou começar com as perguntas. Graziele Alberto perguntando sobre imunidade para quem já teve Covid e sobre perda de olfato e paladar. Doutor Moisés, quer comentar alguma coisa sobre isso? Imunidade sobre quem já teve Covid e perda de olfato e paladar. Eu acho que a questão da imunidade, a testagem para a imunidade, ela também não tem uma sensibilidade tão alta assim, né? Nós tivemos alguns casos aqui, principalmente um caso de um colega médico, que ele testou positivo, assintomático, muito interessante esse caso, e depois ele foi fazer a sorologia, dava negativo, a gente realmente não sabia nem qual que é a orientação que seria dada para ele. De qualquer maneira, continue tomando os cuidados. E outros casos também, por exemplo, que testaram negativo a princípio e depois a sorologia veio positiva. Eu acho que essa sensibilidade definida pelos testes não nos deixa muito confortável em relação a tomar qualquer tipo de conduta médica baseada nos resultados dos testes. Nisso eu sou bastante tranquilo em afirmar. A sensibilidade não é boa, então os cuidados, as orientações oriundas desses resultados, eles precisam ser muito, muito cautelosas. Em relação aos sintomas, é impressionante a prevalência desse sintoma entre os pacientes, né? A anosmia, a falta de paladar, a falta do olfato, ela acontece numa proporção significativa dos casos. Isso é um sintoma que a gente tem observado, sim. Eu vou comentar que a perda de olfato e paladar
ela foi detectada depois da China, né? Apesar que os chineses não chamaram atenção para isso, mas foi a partir da Itália que isso se tornou muito descrito. Agora, cuidado, cuidado, porque existem muitos casos que as pessoas ficam com o paladar normal, né? Então é importante não achar que é obrigatório isso acontecer, mas é extremamente frequente. E sobre imunidade, o doutor Moisés foi perfeito. O que a gente sabe é que algumas pessoas não desenvolvem anticorpos. Isso já está demonstrado. Por que isso acontece? Se isso tem a ver com o teste que a gente está usando, mesmo com o teste de quimioluminescência, que é o melhor teste, algumas pessoas não desenvolvem anticorpos. A melhor resposta que eu posso dar a quem perguntou é o seguinte: nós desejamos acreditar nesse momento que as pessoas vão ter Covid de uma vez, né? Isso é o que a ciência deseja acreditar hoje, é o que a gente está confiando, que pelo menos que essa imunidade dure 1 ou 2 anos, mas a ciência não pode dar um passaporte, então continue no distanciamento das pessoas, é o melhor conselho que a gente pode dar. Algum dos, doutor Donizete, doutor Leandro, querem comentar alguma coisa? Não, eu acho que esse passaporte, infelizmente, não é seguro. E nós vamos conviver com essa doença muito tempo. Eu acho que o coronavírus veio para ficar e talvez ele vá ser mais uma vacina, né? Tipo influenza que nós tomamos todo ano. Então, eu acho que nós temos que nos preparar para conviver com isso. Nós vivemos a epidemia de 2009 do influenza. Nesse ano, Curitiba foi a capital mais afetada do Brasil, na época. Nós perdemos de 300 pessoas, jovens, né, com insuficiência respiratória. Então, isso marcou muito na minha experiência. Assim. Então, eu entendo que isso deve permanecer. Esperamos que essa vacina venha logo, no começo do ano que vem, não sei quando, e que nós tenhamos acesso a ela também, porque o mundo todo procurando vacina, o hemisfério norte, em geral, ele tem umas certas vantagens em relação ao hemisfério sul. Então, nós temos que lutar por um acesso a essa vacina e ao maior número de pessoas possível. Pelo que eu li, 70% dessas pesquisas estão sendo feitas por capital privado e 30% por capital público. Esperamos que, sim, essa vacina, pela gravidade da situação, seja de acesso universal. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, surgiu uma pergunta. Eu posso só completar, Penelope. Primeiro, fazendo eco ao Donizete, realmente a gente sentiu um impacto gigantesco na nossa força de trabalho, quando a nossa força de trabalho percebeu o nosso compromisso com o EPI e com o treinamento deles. Isso foi altamente motivador para o nosso força de trabalho quando eles viram o compromisso da companhia. Para você ter ideia, metade dos profissionais dos hospitais de campanha são colaboradores regulares dos hospitais que quiseram ir para o hospital de campanha, se deram um passo à frente e se aumentaram a carga horária para ir para o hospital de campanha, acho que muito em função desse suporte que eles perceberam da importância que é fazer isso. Em relação à vacina, eu concordo que essa é uma agenda fundamental que o mundo tem que enfrentar com a maior brevidade. Quando a gente conversa com executivos da indústria farmacêutica envolvidos na vacina, eles começam a prometer a vacina para esse ano. Eu às vezes fico até feliz quando eu começo a ouvir isso, mas não acredito. Eu continuo esperando para o ano que vem também. E para complementar a informação, essa vacina de Oxford, que está vindo para testar em São Paulo pela Unifesp, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino vai ancorar a pesquisa no Rio de Janeiro também, inicialmente com 1.000 pacientes arrolados para pesquisa no Rio de Janeiro, e a gente quer levar a pesquisa para outros estados utilizando a infraestrutura da rede DOR. Então, isso está combinado com a Unifesp, combinado com Oxford, e a gente quer ser uma plataforma de facilitação e de financiamento para testagem de vacinas. A gente colocou adicionalmente 5 milhões de reais só nessa primeira fase
para poder acompanhar esses 1.000 pacientes, e estamos preparando um orçamento para uma outra fase, onde amplia-se a base populacional testada, e a gente quer financiar isso também e fazer porque a gente acha fundamental a vacina sair rápido. Em relação à imunidade, é muito complicada a minha vida, porque a quantidade de gente com PCR positivo e sorologia negativa que fica me ligando, falando, tá vendo? PCR estava errado, tá vendo? Para que PCR? 3 PCRs errados. Eu falei, não está errado, você não desenvolveu o anticorpo. E a pessoa fica com um sentimento de menos-valia. Por que eu não desenvolvi o anticorpo? Eu sou o preterido das energias celestiais, porque eu não desenvolvi o anticorpo. Então, é muito complicado mesmo o momento que a gente está vivendo, porque a quantidade de gente com PCR positivo e sorologia negativa é enorme. Leandro, muito obrigado. Desculpe eu não ter passado por você. E eu vou dizer a você o seguinte: o Espírito Santo está às suas ordens. Se a Rede Dó quiser estender a pesquisa dessa vacina, o Espírito Santo está às suas Obrigado. ordens, entendeu? Muito obrigado. Eu queria ouvir os colegas de hospitais. Uma pergunta que surge é sobre oxímetro de pulso em casa para monitorar a Covid. Eu queria saber o que os colegas cardiologistas têm a comentar. Eu acho que seria uma boa medida se a gente pudesse oferecer isso para todo mundo, né? Eu acho que o grande problema de qualquer informação que a gente vai passar é que ela seja abrangente para todo mundo poder usufruir. E essa não é a realidade do nosso país. É um país cheio de diferenças, muito desigual. Se você tiver a oportunidade de ter um oxímetro de pulso em casa, será que realmente vai ajudar no tratamento? É uma boa indagação, né? Um bom questionamento. Para a gente conseguir tratar esses pacientes de casos leves a moderados num ambiente não hospitalar, ambulatorial. Talvez tenha mais valia. Eu desconheço algum tipo de trabalho que tenha mostrado efetividade dessa medida ambulatorial. Complementando, eu tenho uma preocupação muito grande quanto ao perfil do paciente. Se o paciente for um paciente ansioso, ele entra na mesma espiral do paciente que tem um aparelho de pressão arterial em casa. Ele faz crise hipertensiva em decorrência do aparelho. Ele vai medindo, até que ele consegue uma descarga de adrenalina tão grande que ele aumenta a pressão arterial dele. E o oxímetro, eu não acompanhei muitos pacientes, mas eu tive 2 pacientes que ficaram utilizando esse oxímetro. Um agia de forma serena e tranquila com o oxímetro, não teve problema. O outro transformou o oxímetro num componente da doença e cada oscilação do oxímetro ele ia para a emergência do hospital ansioso, porque o oxímetro bateu 80 e pouco, 90 e baixo, e chegava lá e estava saturando a 96, 97, 98. Então, assim, eu não tenho uma opinião clara, formada. Acho que depende muito do temperamento do paciente. Se for um paciente com predisposição à ansiedade, eu acho muito complicado. Além de questões sociais, de entendimento e tudo mais, que podem ser limitadores, mas a questão da ansiedade pode ser um problema numa situação como essa. Doutor Donizete, quer comentar alguma coisa? Eu queria colocar, só que eu acho que nós estamos caminhando de uma forma cada vez mais para o autocuidado, né? Então, eu acho que essas ferramentas vão cada vez mais estar presentes na vida dos nossos pacientes, e nós médicos temos que conviver com isso, eu acho assim. Então, qualquer forma de monitoramento hoje que está vindo aí, eu acho que vai chegar, e eu acho que cada vez mais nós vamos ter isso. E o oxímetro, eu acho que é um dos exemplos disso. Então, só falar assim rapidamente nesse fato disruptivo que é o vírus, né? E esse vírus trouxe com o distanciamento social essa grande discussão hoje do uso de telemedicina. Então, eu acho que você pode fazer isso, atendimentos em home care, domiciliares de algumas doenças estáveis assim. Então, acredito que esses mecanismos de telemonitoramento devem crescer.
num futuro em breve, né? Da mesma forma que eu acho que a telemedicina vai continuar após a pandemia. Os senhores foram perfeitos, os três se complementaram de uma forma perfeita. Doutor Moisés, a OMS tem uma publicação que ela fala que não tem evidência que isso tenha função. Por outro lado, o New England comenta que é uma alternativa, mas eles têm outro poder aquisitivo, o senhor tem razão, não dá para igualar isso para a sociedade como um todo. Eu tenho visto a experiência de alguns profissionais de saúde que se sentem mais seguros e se automonitoram com cuidado, mas a Sociedade Brasileira de Pneumo desaconselha muito no argumento do Leandro, das pessoas estressadas que acabam gerando, prendem a respiração, respiram errado e acabam gerando falsas interpretações. Então, não tem resposta simples, os senhores foram perfeitos nos comentários dos senhores. Surgiu uma pergunta que nós já abordamos rapidamente, mas sobre o comentário da OMS de que não ocorre transmissão importante por assintomáticos. Eu queria comentar isso, eu acho isso tão complicado. O que a médica da OMS falou, eu vi a declaração dela, ela falou que os estudos de cadeias de transmissão não mostraram cadeias de transmissão relevante a partir de pessoas assintomáticas e ela foca as pessoas com sintomas. Ela acha mais importante focar e isolar quem tem sintomas. Eu tenho medo desse tipo de conclusão, levar as pessoas a relaxarem nas máscaras, a ficarem próximas das outras que não estão tossindo e a gente perder um pouco da queda de achatamento da curva. Então, eu acho que, nesse momento, até olhar essas evidências, é melhor o isolamento social. Não sei se os senhores têm algum comentário a respeito. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação baseada em conceitos não fundamentados, científicos, né? E a utilização desse tipo de afirmação, o que está por trás disso? Então, eu acho, a minha impressão que uma pessoa que ocupa um cargo, que deve ter uma instituição importante, fazer uma afirmação dessa, nessa altura, principalmente o impacto dessa afirmação aqui no Brasil, isso aí foi muito grande, né? A politização proveniente desse tipo de afirmação, ela é muito perigosa. Então, eu acho que não deveria ter sido nem comentado. Essa é a minha opinião. Concordo. Ok. Eu só complementar, eu acho que é um aprendizado para nós, médicos, gestores, e que ficamos falando em público. A mensagem do debate técnico, o ambiente do debate técnico, ele não é o ambiente da expressão pública de opiniões. E se o debate técnico for feito a público como uma mensagem a se transmitir à sociedade, o desfavor que se presta é grande. Então eu não quero gerar opinião sobre o que a pessoa falou, porque eu não vi a íntegra do que ela está falando, mas foi algo que eu tive que incorporar no meu aprendizado, que por vezes eu trazia para o ambiente público tecnicidades muito específicas que eram confundidas com mensagens. Então, o aprendizado que a gente tem que ter é, quando a gente fala ao público, fala aberto, a gente tem que preparar a mensagem que a gente quer deixar, e não as filigranas do debate técnico. Pode ser nisso que a colega tenha se perdido, e acho que é um aprendizado para todos nós que ficamos debatendo em público as questões. Ok. Tem uma pergunta para o doutor Leandro. O Carlos, que nos acompanha, gostaria de saber se não acha que vivemos duas realidades diferentes, público e privado, até em relação a protocolos. Eu acho que a gente vive muitas realidades diferentes dentro do Brasil, não só o público e o privado. Eu acho que tem a diferença da capital e do interior, acho que tem as diferenças das regiões do país, e dentro das regiões do país, as micro-regiões. Por isso que eu realmente acredito que o enfrentamento e a preparação, ela tem que se dar a nível local. Porque só a nível local você consegue analisar o parque instalado, a estrutura epidemiológica, o comportamento da doença, como é que se dá a integração entre o público e o privado,
quem é o player forte daquela localidade, se é um hospital público ou se é um ente privado, como é que você pode otimizar a utilização, como é que você faz a expansão da capacidade de atendimento. Concordo com o doutor Donizete que isso não quer dizer que essa análise deva ser feita a nível municipal. Mas ela deve ser feita algo mais aproximado às regiões de saúde, por exemplo, que o Ministério já desenvolveu, entendeu? Porque ali você consegue ver o adensamento do parque instalado. Então, eu acho que realmente existe uma diferença entre o público e o privado, mas acho que a diferença vai além da diferença entre o público e o privado. Doutor Moisés e doutor Donizete querem comentar alguma coisa sobre isso? Tem uma pergunta que eu aproveito os dois, que é uma pergunta difícil para fazer para médico, mas a doutor Mauro, da Unimed Juiz de Fora, pergunta como é que a gente vai mitigar a pandemia e a gravíssima crise socioeconômica? Como lidar com as duas? Muito difícil, né? Eu acho que a ação colocada, sim, de uma certa forma, eu acho que é um assunto difícil. Eu acho que nós temos uma cultura do remédio, né? Então, se você consultar e não fizer uma prescrição, você não concretizou aquilo, né? Então, que é uma cultura isso. Eu acho que isso tem que ser combatido, né? Em geral. Então, a questão desse paciente se sentir protegido por uma receita é algo cultural, né? Eu tinha nos meus no meu tempo de formado, que é assim, quanto maior o tempo da consulta, menor o número de remédios que o médico prescreve, né? Em geral, era isso, de uma certa forma. Assim. Então, Ótimo você tem comentário. que, Ótimo. você tem que vamos dizer assim, o remédio chamado confiança é algo muito importante, eu acho. Isso você só consegue com uma relação interpessoal. Então, eu acho, mas para a segunda pergunta, eu acho que todos nós estamos sendo afetados, são poucas exceções, né? Então, assim, a economia está tendo um grande baque, eu acho que está perdendo lá 5, 10, 20% da sua força, e quando você perde isso de uma forma sistêmica, todos são atingidos, todos. Um ou outro que não. Então, eu acho que as empresas, os empregos e a rede hospitalar também deve estar passando por isso. As operadoras, talvez, nesse momento não, mas em curto prazo também talvez, porque vai perder os usuários. Então, eu acho que é algo implacável, né? E cabe a nós administrarmos isso e enfrentar da forma mais racional possível e sempre pensando que talvez isso seja uma oportunidade de reavaliar conceitos e modos de agir e modos de gerar riqueza, né? Nós não podemos permitir, como é a tendência, que esse vírus aumente a nossa desigualdade social, que é isso que nos preocupa muito. Eu queria aproveitar o que o doutor Donizete falou, que é interessante, né? Talvez aproveitarmos a pandemia para utilizar a nossa capacidade de sermos médicos, né? E não só seguirmos protocolos, né? A gente que está envolvido com o ensino médico, na faculdade de medicina, e vê com os residentes, com os alunos, você vê a preocupação que os alunos têm de seguir protocolos e diretrizes, né? E muitos pacientes, eles não se encaixam naquele protocolo, naquela diretriz. Não tem evidência robusta o suficiente para você afirmar que tipo de medicação você vai dar para qual paciente em determinada situação, né? Aí que vem a arte médica, da gente conversar com o paciente e chegar na melhor conduta. Então, isso é importante porque nós estávamos discutindo isso essa semana. O objetivo nosso agora, para tentar reduzir a taxa de internação, é fazer com que o nosso pronto atendimento, porque o que acontece? Aí vem o gancho da força de trabalho, né? Muitos colegas fecharam os consultórios porque não se sentiram seguros suficiente para atender os pacientes por conta de EPI, etc. Funcionário, secretária, enfermeira nos consultórios. É uma situação muito complexa. Então,
os hospitais, os prontos atendimentos acabaram de ter a função também de ser um consultório, um ambulatório. Então, a nossa ideia agora, nesse momento, é a gente criar dentro do pronto atendimento uma sala de ambulatório para atender esses pacientes. Que a gente acredita que a gente puder gastar um tempinho a mais com o paciente, porque a consulta de pronto atendimento ela é uma consulta restrita em termos de tempo, a gente sabe disso. Se a gente puder criar dentro do pronto atendimento um ambulatório, talvez a gente consiga oferecer um pouquinho mais um pouquinho mais de qualidade no tratamento. Não estou falando que não tem qualidade, mas atender melhor a demanda do paciente e com isso a gente conseguir diminuir a taxa de internação. Eu acho que isso é muito importante o que o Dr. Donizete colocou, né? Realmente, uma consulta mais demorada ela vai significar menos medicações a serem prescritas, né? Leandro, você tem um desafio de acrescentar as belas palavras do Donizete a alguma coisa. Não tem como acrescentar. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu posso fazer só mais um comentário diante daquela outra pergunta que você fez, que é a questão do aspecto econômico-social. Vamos pegar a realidade nossa aqui da Unimed de Ribeirão Preto. Nós temos um corpo clínico que está numa faixa etária acima de 50 anos de idade, em média, quer dizer, muitos são população de risco para a Covid, né? E a gente teve que fazer uma adequação a essa realidade. Houve um incentivo, uma antecipação de produção para aqueles pacientes, em função, porque a produção do mês de abril ela despencou, então nós fizemos esse incentivo, criamos para que o colega sentisse menos o impacto dessa crise financeira, e esse incentivo para o mês de maio, né, que a produção de abril refletiu-se em maio, a produção de maio vai refletir em julho também. Então, isso é uma preocupação que a gente teve. Como vai ser no futuro, a gente não sabe. Uma coisa que o Dr. Donizete colocou, quer dizer, já as operadoras elas vão sentir essa dificuldade, que o número de usuários vai cair em função das falências das empresas que a gente espera, né? E a situação da Unimed é um pouquinho diferente, né? Porque a gente não tem como fazer um caixa, a gente tem que distribuir para os colegas, que são todos os donos. E numa situação como essa, a gente agiu dessa maneira. Quer dizer, a gente está permitindo que o colega tenha a produção para vencer a crise. Isso é fundamental. Ok, nós estamos encerrando. Eu queria agradecer a honra de ter coordenado esse debate, agradecer o tempo, a disposição de 3 experiências diferentes, 3 colegas diferentes que enriqueceram demais esse debate e esperar que a gente consiga atravessar e, como disse o Dr. Donizete, sair melhor e sair mais fortalecidos e, quem sabe, repensar alguns conceitos, repensar alguns valores. Então, eu me despeço e dou aos senhores a palavra final de despedida, doutor Moisés, doutor Leandro, doutor Donizete. Bom, eu queria agradecer ao convite, foi muito bom, eu aprendi muito aqui, foi uma experiência muito gratificante, muito produtiva, e o que eu tenho para dizer é que nós estamos vivendo realmente, nós não estamos nem no meio ainda, nós estamos subindo a curva, principalmente a nossa realidade aqui no estado de São Paulo, né? Então, qual que é a melhor arma que a gente tem nesse momento? É o distanciamento social. Evitar ao máximo o contato para que a gente possa realmente manter a curva achatada. Se a gente conseguir trabalhar num platô um pouco mais alto em relação ao início, não tem problema, acho que a gente dá conta. O problema é se a gente tiver um aumento muito significativo e vermos um pico. Isso a gente não quer, a gente não deseja, porque, embora nós estejamos preparados, o número de pacientes que vier a chegar ao hospital ao mesmo tempo, isso vai ser um impacto tremendo. Então a gente tem que manter essa curva achatada, e isso quem faz é a população mantendo-se distanciada. Obrigado. Eu queria agradecer também a oportunidade. Eu acho que nesse momento nós podemos falar para os nossos colegas que é um momento de grande valorização do profissional de saúde, onde nós médicos somos destacados. Então, é importante, nesse momento, a demonstração da nossa valorização perante a sociedade e que isso seja mantido,
que nós sim, tenhamos união e coerência em nossas atitudes para a defesa da boa medicina, porque ao exercício da boa medicina nós estamos protegendo a sociedade. Então, nesse momento, que é um momento assim de muita adversidade, mas que eu entendo que nós temos que aproveitar esse respeito que sempre tivemos e que estamos tendo nesse momento para que nós possamos construir uma postura, uma medicina forte e mais independente e com força política na importância disso para uma, digamos assim, para uma nação. Eu acho que nós temos que defender investimento em saúde, nós temos que ter sempre um leito vazio para alguém precisar, não devemos trabalhar com falta de leitos, e sim com eficiência, mas que nós, digamos assim, possamos passar segurança para a nossa população. Era essa a mensagem. Doutor Leandro. Eu retomo o ponto: isolamento social, aumento de testes e aumento de leitos são as ferramentas de saúde populacional que vão reduzir a mortalidade disso. E os gestores públicos e privados precisam trabalhar coordenadamente para disponibilizar isso para a sociedade. Complemento também dizendo que esse momento de evidência que a saúde está passando é um momento onde nós precisamos realmente dar atenção a ela, como o doutor Donizete falou. Não dá para discutir o SUS e falar que o SUS é ótimo, lindo e maravilhoso, e no segundo seguinte apoiar a emenda constitucional 95 e outras leis que restringem o financiamento do Sistema Único de Saúde até a inviabilidade do mesmo, entendeu? Então, a gente precisa discutir que o sistema público esteja corretamente financiado para que a gente possa ter um equilíbrio dentro do país, porque senão, na hora que aperta, voltam-se os olhos sobre o setor privado. E aí depois vão demorar 10 anos explicando que o SUS é a melhor solução para o país. Mas na hora que houve a pandemia, o próprio gestor público vira os olhos para o setor privado e tenta estender a mão em cima de leitos do setor privado e ocupação dentro do setor privado. A população não é boba. Ela vê isso. E isso precisa ser entendido. Que a mensagem subliminar que se passa num momento de crise como esse, com o SUS subfinanciado, é que a alternativa possível para o país é o setor privado somente. Então, a gente precisa realmente rediscutir o setor público e o seu financiamento, para que haja equilíbrio. E o setor privado possa existir livre e cumprindo a sua missão para a qual ele se presta, mas com o setor público equilibrado. E no mais, o que eu queria é realmente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Aprendi demais com o Dr. Lauro, com o Dr. Donizete, com o Dr. Moisés, meus colegas de profissão que me honram. A oportunidade que a Central Nacional Unimed deu para que a gente pudesse ter essa discussão tão rica. Então fica o meu agradecimento e a minha certeza de um futuro melhor, porque nós não vamos abandonar o front e a inventividade humana vai criar as soluções para nós sairmos do momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado pela honra. Bom dia, obrigado. Obrigado. Obrigado.